Especial Travessia das Águas. Você vai ver hoje como foi o processo de desapropriação de áreas para a construção da usina de Furnas e o represamento dos rios. O impacto é sentido até hoje na região. Mais de 8.000 propriedades desapareceram, a maioria na zona rural. E muita gente não concordou com os valores pagos e foram para a justiça. Quando receberam, o dinheiro valia muito pouco. Eram tempos de inflação. Mas a região também ganhou com o lago. Muitos que sofreram um problema na pele acham que a represa trouxe progresso. Veja na reportagem. Imagine a seguinte situação. Você é avisado que a casa onde mora, ou a sua fazenda, o sítio da família, vão ser desapropriados para uma obra importante do governo federal. Foi o que aconteceu na região há 50 anos. A notícia da construção da usina de Furnas foi tratada como uma tragédia bíblica pela imprensa da região. Fomos ao Rio de Janeiro entrevistar ex-funcionários de Furnas. Rodrigo Lopes estudava engenharia e foi o primeiro estagiário da empresa. Uma de suas funções era acompanhar os técnicos no levantamento do que iria ser inundado. No caso de Furnas, cada fazenda foi feito fotografias, mapas. Isso era detalhado, levantamento das construções. Então, toda a fazenda era classificada, aquela classificação era discutida com o dono da terra, que aprovava. Alberto William Fresse, engenheiro agrônomo, era um dos responsáveis pelas avaliações. E a gente dava a resposta cabível sem enganar ninguém, nunca enganando ninguém. Sempre dissemos, olha, isso aqui vai ser inundado, a sua casa ali, aquela casa vai ficar dentro d'água. Para a construção da usina, foram cerca de 8.000 desapropriações no sul de Minas, de pequenas casas a grandes fazendas. O impacto foi maior na zona rural. 6.540 propriedades passaram para as mãos do governo. Entre as milhares de terras desapropriadas, tinham lavouras de café, milho, arroz e alho. Mas uma em especial chamou a atenção de um dos responsáveis pela avaliação dos imóveis. Nela havia uma plantação incomum para a época, pés de oliveiras. A oliveira dele, o pomar devia ter uns 3 anos e meio, então é muito novo para produzir, não tinha produção. Tinha coisa que a gente tinha pena. Encontramos o local exato da extinta fazenda de Oliveira. Ficava em Campo do Meio e pertencia a Manuel Araújo Azevedo. Seu Rodrigo lembra do sofrimento do primo, o dono da terra. A saída dele foi dolorosa, porque ele tinha amor naquilo, né? Tinha amor naquilo, coisa que ele fez, que ele construiu. Então, ele tinha amor e saiu. Teve que sair e fazer outra sede. Nas cidades, o represamento das águas também mexeu com a vida de muita gente. Para a parte mais alta, onde hoje é o centro de Guapé, vieram cerca de 400 famílias que viviam na área a ser inundada. Nesta casa mora o seu Nery, junto com a família dele, que na época era funcionário da prefeitura. Seu Nery, o senhor recebeu uma indenização de Furnas para construir essa casa? Recebi, sim. Na época era mais ou menos 4.000 cruzeiros, né? Cruzeiro antigo, né? Então deu para construir essa casa aqui. Na opinião do senhor, o valor da indenização foi justo? Não foi justo, não. Seu Pedro morava em Itaci, distrito de Carmo do Rio Claro, muito antes da inundação. Aqui eram as casas nossas, era aqui por baixo, né? Até lá naquela árvore, tá aparecendo, tá vendo? Ele foi um dos desapropriados. Sabe quanto que eu vendi a casa aqui? 15 conto. Isso é muito pouco. Uai, o que é isso? Mas teve gente que não aceitou a proposta, como o pai desta professora de fama. Os valores oferecidos foram contestados na justiça. Eles queriam pagar muito pouco. Então ele demandou com Furnas durante 13 anos.
E quando ele recebeu o dinheiro, esse dinheiro ele comprou uma televisão preta e branca, de tão pouco que era. Os questionamentos se espalharam pela região. Os cartórios ficaram cheios. Alguns deles, igual tem aqui 59 processos, que eu encontrei aqui no arquivo, não quiseram fazer esse tipo de acordo. Em Guapé, todos os processos foram julgados. Nada ficou pendente. O último certidão que teve no processo, que eu estou vendo aqui, ó, foi em 20 de maio de 1963. Então, de modo que esse aqui tem muitos anos, tem mais de 40 anos. As demandas deram trabalho para os advogados. O doutor José Sebastião acredita que alguns colegas não adotaram a estratégia correta. Não pensaram bem com relação a preço, a dinheiro. Foram, primeiramente, tentar lutar contra a construção de furnas. O governo considerava corretos os valores oferecidos. Este documento da empresa, do início dos anos 60, apontava que os preços pagos representam, em certos casos, mais de 10 vezes o valor fiscal, podendo ser estimado com segurança que, em média, não são inferiores a 8 vezes este valor. Foi um processo muito justo, feito com muito cuidado. Olha, era um grupo enorme trabalhando. Ser contra o progresso da energia elétrica, não, mas ser contra a covardia de desapropriar a troco de mixaria, tomar banho. A água, como diz para nós todo mundo, no mundo inteiro, não é desvantagem, mas para mim foi a coisa mais horrível do mundo. Porque se não fosse essa água, tinha muita coisa aqui. O povo podia estar tudo aí, as casas podiam estar tudo aí. Para outros, no entanto, o trauma foi superado. Foi muito bom para o país, né? Resolveu o problema de energia, que na época estava até à beira de um colapso, né, o país. Então, nessa parte foi bom. Acho que valeu. Hoje eu acho que ficou uma cidade mais bonita, mais cultura, tem mais facilidade. Para nós que é pobre, mas foi muito bom. Nós temos um sítio, tem luz, tem água, tem tudo, né? Antigamente quem mandava era pouca gente. Amanhã, as lembranças da inundação em Pimenta, Fama e Guapé. A história do Padre João, que lutou contra a instalação da usina aqui na região. Você vai ver ainda imagens subaquáticas e o incrível lema profético da bandeira de Guapé. E não se esqueça, as reportagens que já foram exibidas estão disponíveis na internet. Visite o nosso blog. Para acessar é fácil. O endereço é o www.eptv.com. Do lado esquerdo da página, você vai clicar em Blog Furnas. Nele você vai encontrar curiosidades, histórias, bastidores e também dificuldades encontradas pelos jornalistas para fazer as reportagens. E não esqueça de deixar o seu comentário.